Boa tarde, bom dia para quem ainda não almoçou. Hoje nós vamos falar das 5 chaves, 5 dicas para você treinar bem e ter resultado, né? Então venha para cá, aprenda, compartilhe, comenta, né? Uma boa tarde. Vamos aprender a treinar de verdade, tá? São 5 chaves, são 5 dicas. Geise, para treinar de verdade, tem que ser só na academia? Não. O corpo ele não sabe o que é treino na academia, o que é treino em casa, o que é treino no parque, o que é treino no prédio. E essas 5 chaves, essas 5 dicas são os princípios que você pode utilizar em qualquer treino, tá? Então, vamos supor que o teu treino é bom. Ele é um treino planejado para o seu objetivo, é um treino que você consegue fazer na sua rotina, que ele tem dificuldade, mas ele não é impossível de fazer. É um treino também que ele não é fácil demais, é um treino bom, porque esse é o primeiro princípio, planejamento de treino para o seu objetivo, ok? Geise, eu não tenho um treino legal, eu não tenho um treino bom. Então, o que você vai fazer? Vai procurar alguém que vai te orientar, né? Como eu trabalho com a consultoria online, também posso ajudar vocês. Partindo do princípio que o seu treino é bom, tá? O que nós temos que ver? Gente, quando você recebe a fichinha lá de treino, né? Seja na academia, seja em qualquer lugar, você tem ali que realizar com técnica. O que é a técnica? A técnica é o jeito que você vai fazer o movimento para atingir o objetivo que você quer. Vamos supor aqui, tá? Um agachamento. Nós temos várias técnicas, olha só, várias técnicas para fazer o agachamento. Geise, existe só uma técnica correta? Ops, desculpa aí, pessoal. Não, não existe. Por quê? Quando eu quero trabalhar as minhas costas... Opa! Desculpa aí, pessoal. Aqui, vamos ver. Isso. Quando eu quero trabalhar a minha coxa e o meu glúteo, eu tô focando aonde? Em desenhar o músculo-alvo, certo? Geise, eu não quero... O principal objetivo não é desenhar minha coxa. O principal objetivo é fazer o máximo de peso no agachamento e o máximo de repetições. Essa é a grande diferença, vamos supor, de um levantamento de pesos, né? Pessoal que gosta de levantar peso, do pessoal do CrossFit, eles têm uma técnica ideal para agachar mais vezes possíveis e subir mais vezes possíveis. Eles estão focados no movimento da coxa e do glúteo? Não. Então a técnica do agachamento de uma pessoa que quer subir e descer do CrossFit, que quer fazer mais vezes, é diferente da técnica de quem quer lapidar o seu músculo. Então você tem que escolher, sabe? Não, gente, meu principal objetivo é ganhar força, é ficar forte naquele movimento. Não, gente, meu principal objetivo é desenhar sim minhas coxas e o meu glúteo. Então, por isso que a gente não pode julgar quando a gente vê alguém com uma técnica diferente. Ok? E a técnica, ela vai de encontro com o seu objetivo. Então, vamos lá. A mulher, ela quer fazer para desenhar coxas e glúteos. Ela vai fazer o agachamento, ela não está pensando em levantar peso. Ela está pensando em ativar a musculatura alvo. Ela vai colocar peso? Sim. Mas ela não vai fazer igual do CrossFit. CrossFit quer subir. Tem a técnica? Tem, abdômen contraído, só que vai ganhar um impulso, não vai controlar tanto na descida, porque é explosão. Agora, já no agachamento, para você modelar o seu corpo como principal, você faz o quê? Ativa o abdômen, mantém as curvaturas anatômicas preservadas, vai descer devagar, 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 devagar. Perdeu a curvatura? Sobe, sobe, empurrando o glúteo a partir do calcanhar. O que isso quer me dizer, Geise? A técnica, gente, é extremamente importante. E nós temos que conhecer a técnica da musculação para modelar o corpo e tem a técnica da musculação como base para outros esportes. Por exemplo, vai ver lá alguém que faz a profissão dele é jogador de vôlei, é jogador de futebol. Ele não vai fazer com aquela técnica que alguém quer modelar o corpo. Ele vai fazer o agachamento. Tá errado? Não. Vai modelar o corpo? Vai modelar igual alguém que faz o bodybuilding, fisiculturismo, ou as atletas wellness? Não, não vai modelar. Por quê? Porque são técnicas diferentes para objetivos diferentes. Então, quando você vê alguém executando ou não prestando muita atenção na musculatura-alvo, se ela não é o objetivo dela, ela só quer ganhar força e condicionamento,
tá legal. Mas se você, mulher, quer modelar o seu corpo, às vezes você não tá prestando atenção, você tá subindo e descendo. Deixa de aproveitar muito da carga, que é para concentrar na coxa, para concentrar no glúteo, e você tá subindo e descendo. Aí você estufa a barriga, ajuda, pega aquele impulso, desce como fosse uma Big Tower, sobe de qualquer jeito. Então, o que que acontece? Se a gente não dominar a técnica, ok? Não dominei a técnica, eu estou fazendo duas coisas. Perdendo eficiência no movimento que eu gostaria de trabalhar para o meu objetivo. E eu estou tendo o risco de me lesionar. Por quê? Porque vai aumentando carga, eu posso me machucar se eu não estiver com a técnica adequada. Tanto numa pessoa que ela quer, igual do CrossFit que eu falei, ela tem que ter técnica para subir e descer rápido, mas o objetivo dela não é modelar o corpo como primeiro. É o quê? É ter performance, é ter rendimento no exercício. E de quem quer trabalhar a musculatura, o objetivo principal ali é o quê? É modelar o corpo. A performance é uma consequência. Então a gente tem que saber a prioridade. Então, técnica, gente. Técnica é fundamental para vocês que querem modelar o corpo. Para os homens também. Não é só ser, eu digo, um guindaste, né? Não é só empurrar. Tem que saber contrair a musculatura que você quer ativar, ok? Então, técnica. Não adianta botar lá, tem leg press, agachamento, extensora, passada. É também os exercícios que uma atleta faz, wellness. Qual que é a diferença de um atleta para alguém que treina no dia a dia? Mas com técnica, sabe o que tá fazendo, tá atingindo lá a musculatura alvo, tá evitando. Voltou. Tá evitando de se machucar porque tem a técnica adequada para desenvolver aquele exercício e ganhar habilidades, seja uma habilidade motora ou seja também o corpo. Um outro exemplo, tá? Que todo mundo aí geralmente erra, né? O stiff. O stiff o pessoal faz. Não, ó, quadril, vai lá pra trás, ativa o brace, puxa o cá posterior e glúteo. Já no CrossFit, o que que é? Gente, então, eles usam o impulso, mas é uma técnica do CrossFit. Então, mulherada, saiba ativar a musculatura alvo. Homens, também saiba ativar a musculatura alvo, né? Vai fazer o peitoral aqui, o peito tá todo curvado, só empurra aqui. Não, mantenha a escápula no banco, empurra com o peitoral, ok? Então, primeira chave para você desenvolver os seus músculos na musculação, desenhar, tonificar, definir, é técnica, tá? Adequada para o seu objetivo. Não adianta fazer uma técnica boa, mas uma técnica que às vezes é só para performance, não é para desenhar a sua musculatura. Amplitude de movimento, né, que também faz parte da técnica. Por que a amplitude é tão fundamental assim? Porque nossa musculatura, tá? Vou dar exemplos aqui. O quadril, né? O fêmur, olha aqui, ó, vasto lateral, a origem e inserção. O bíceps, né? Aqui, ó, no ombro e aqui no antebraço. Então, toda a nossa musculatura, ela tem o quê? Uma origem e uma inserção. Elas são conectadas. E o que o músculo faz? Ele contrai. Se eu fizer só isso daqui, ó, tô contraindo um pouco, né? Aqui, ó, tô aqui, com flexão. Eu vou estender. Estendi, contraiu a musculatura? Não. E se eu fizer esse movimento? Aí eu faço o quê? Uma contração do meu vasto lateral bem. Aqui o movimento. Se eu fizer um agachamento, se eu fizer só isso, muito músculo precisa trabalhar em pequena amplitude? Não precisa trabalhar. Agora, se eu ficar, descer lá embaixo e lá em cima, o que eu tô fazendo? Eu tô aumentando a amplitude, olha só. Tô aumentando a amplitude de movimento. Quanto mais amplo, ó a diferença. Aqui quase musculatura nenhuma se contraiu, porque não teve uma grande amplitude. Quanto mais amplitude de movimento, mais músculos vão ser solicitados e vão fazer o quê? O recrutamento das unidades motoras. O que é isso, Geise? É a contração, o entrelaçamento das fibras. Por quê? Quanto mais amplitude, mais o meu músculo vai se contrair da origem à inserção. Se eu fizesse só isso daqui, ó, quase não contrai. Agora, se eu ficar o movimento, olha só a diferença. Ó a diferença. Então, toda a musculatura está sendo ativada. A mesma coisa aqui. Se eu descer pouquinho a coxa vai estar estabilizando. Agora, se eu fazer um agachamento mais profundo, ó, os meus adutores vão ser mais solicitados.
o meu glúteo máximo, o meu glúteo médio. Para subir, eu vou usar mais. Então, não faça movimentos curtos na musculação. Faça movimentos amplos, ok? Tem exceções de movimentos curtos? Tem. Tem repetição parcial, tem aquele 21, né? Que é 777. Nós podemos usar movimentos com menores amplitudes? Sim, mas como uma exceção. O que acontece a maioria das vezes? Olha só, a mulherada não tem técnica, né? Ela sobe e desce no agachamento e para completar ela desce pouco. E bota peso. Ou seja, o ego tá lá em cima, a musculatura quase não trabalhou e ela acha que tem que mudar a ficha, porque a ficha que é ruim. Eu já fui professora de sala de musculação, sou personal ainda e trabalho com a consultoria online. O que acontece? Às vezes o seu treino tá excelente, mas você faz pessimamente aquele treino. Aí diz assim, ai, mas o treino da fulana dá resultado. Mas ela faz com amplitude de movimento, com a técnica adequada e a gente não faz. Então a gente quer mudar sempre de exercício. Não é ficar mudando de exercício. É fazer aquele exercício na melhor forma dele. Olha só, de novo, a técnica. Concentra lá no quadril, aqui no quadríceps, no glúteo. Ativa, sobe, 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 pressionando o calcanhar e ativando o glúteo. Amplitude e técnica, ok? Amplitude e técnica. Então, muitas vezes a ficha tá até boa, né? Vamos supor desse princípio. Mas você faz de qualquer jeito e não tem amplitude. Então, desce bem. Geise, para descer bem, o que eu preciso fazer? Porque também não adianta eu ir lá embaixo e tá igual o cachorro quando faz xixi e cocô, né? Ó, aqui, ó, minha bunda tá mole, gente. Então, tem que fazer o quê? Com técnica. Para ter técnica e amplitude de movimento, eu tenho que fazer mobilidade das articulações. Porque as nossas articulações são o quê? São móveis. Ó, qual que é a articulação mais móvel do nosso corpo? É o ombro. E às vezes a gente tá toda travada, não consegue nem alongar. Então tem que ter mobilidade. E temos que ter o quê? Uma boa flexibilidade. Às vezes não consegue fazer o quê? Nem esticar aqui, ó, já fica toda travada. Então tem que ter o alongamento e a mobilidade, ok? Isso eu sempre passo para as minhas clientes de consultoria, no pré-treino, alongamentos exclusivos para elas, né? Eu verifico, faço uma avaliação postural e aí passo o que elas precisam. Por quê? Quer ter amplitude de movimento? Tem que ter uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade. Senão a gente vai fazer tudo errado também. Não adianta descer lá e tá toda torta, né? Essa é a segunda chave. Então, primeira técnica, segunda amplitude de movimento, terceira intensidade. Quem acha que intensidade na musculação é ficar ofegante, gente, não é. Intensidade é carga. Quando a gente fala assim, nossa, esse treino foi muito intenso, esse treino foi muito pesado. Isso que é intensidade na musculação. Temos outra intensidade, que é a intensidade de esforço. Daí sim, é aquela sensação que o seu treino foi muito extenuante, né? Que foi muito esforço naquele treino. Mas intensidade na musculação é peso. Gente, por que nós temos que pegar peso? Gente, porque se a gente pegasse pouquinho peso, vamos supor aqui, né? Como eu falo, sempre dou esse exemplo aqui, vai ficar gravado na mente de vocês. Para pegar um lápis, gente, eu pego até com o dedinho. Eu não preciso fazer força. Por quê? Porque só nesse dedo eu tenho musculatura suficiente para sustentar. Agora, se eu quiser sustentar, tá? Um copo de água, eu consigo sustentar com o dedo? Não, porque não tenho musculatura suficiente para contrair. Então, o que eu tenho que fazer? Com a palma da mão, eu já consigo sustentar, ok? E se eu quisesse pegar um peso mais pesado, um galão d'água, eu conseguiria sustentar com uma mão? Não, por quê? Porque eu não tenho musculatura e força nessa musculatura suficiente para segurar com uma mão. Eu teria naturalmente... Vamos dar um exemplo aqui, né? Tudo ao vivo, é óbvio. Aqui, ó. Naturalmente, eu tenho que segurar o quê? Com as duas mãos, se tivesse mais peso. Esse é o princípio da intensidade. Quanto mais peso, quer dizer que eu aumento mais o meu trabalho. E aumentando mais o trabalho, eu tenho que colocar mais músculos para contrair. Ou seja, o princípio do recrutamento das unidades motoras. Então, vamos supor
que eu treino sempre com a mesma carga, eu deixo o meu músculo na zona de conforto. E se eu deixar o meu músculo na zona de conforto, naturalmente outras unidades motoras não são recrutadas, porque eu estou acostumada sempre a carregar esse peso. Se eu estou acostumada sempre a carregar esse peso aqui, naturalmente eu não vou precisar de outras fibras, né, musculares se contraindo. Então, se você quer melhorar o seu treino, uma das chaves, como eu já falei, técnica, amplitude de movimento e intensidade, que é carga. Uma carga que você aumenta, o que quer dizer para o seu músculo? Opa, tem mais trabalho. Se eu tenho mais trabalho, ele vai chamar outras, né, unidades motoras, que são as fibras, para se contrair. Aí que tem uma grande diferença, e pega essa dica que eu vou dar para vocês. Se eu tenho um peso, tá? E é para fazer de 8 a 10, mas eu fiz ali 15, o que quer dizer que tá leve? Se tá leve, o que você vai fazer? Você vai aumentar a carga para que mais músculos venham a estabilizar o seu movimento durante a sua execução, ok? Por que eu tô falando isso? Já tem técnica, tá legal. Amplitude de movimento, tá legal. Fiz aqui, na minha fichinha tá de 8 a 10, eu tô fazendo 15, quer dizer que tá leve. Então, você vai aumentar a intensidade, ou seja, a carga. Vamos supor outra coisa, né? Você tá fazendo e fez 6. E já tá, né, passando o trabalho aqui. O que você vai fazer? Você vai diminuir, porque não tá dando conta as suas fibras musculares de se contrair e manter a amplitude e a técnica. Aí você diminui o peso. Então, vai sempre aumentando o peso, desde que a técnica e a amplitude esteja legal. O que muita gente faz? Principalmente os homens, né? As mulheres não é tanto. Querem ser guindastes, né? Querem só empurrar o peso. Só empurrar, gente, eu tô recrutando bastante unidade motora? Tô. Quando eu só empurro o peso. Só que o que acontece quando eu sou um guindaste? Só quero colocar peso. Às vezes, tu não vai trabalhar aquela musculatura que tu queria. Tu só vai trabalhar a força. Então, tu fica forte, mas não naquela musculatura. Outro exemplo, né? Isso daí acontece bastante com os homens. Eles estão lá no supino, colocam um monte de carga, e aí faz o quê? Desce pouquinho, e eles fazem com tudo. É com costas, é com peito. Não faz a amplitude que deveria ser, né? Não faz a cadência, e o que acontece? O peitoral, que era para ficar forte, não fica. Fica aqui, ó, todo encurtado. Então, coloque peso sim, que é a intensidade, é a carga, mas sempre respeitando a amplitude de movimento e a técnica. E mulheres, não tenham medo de aumentar a carga. Se você estiver com amplitude, estiver com técnica, aumenta a carga. Lembra aqui sempre, né? A carga tem que ser proporcional ao que está pedindo na ficha. Se está pedindo de 8 a 12, fica naquela zona de repetições. Se não conseguir chegar a 12, diminui a carga. Se passar muito de 12, aumenta a carga. Ok? Então, já pegou? Então, seu treino aí, se ele é bom, mas você faz meia boca, presta atenção nisso daí. A quarta dica, a quarta chave é o intervalo de descanso. Lá na sua fichinha tem intervalo de descanso ou qualquer coisa serve? Tem que prestar atenção no intervalo. Quando a gente tem um intervalo menor, tá? Quer dizer que o professor, o coach que está montando esse treino, ele quer o quê? O maior estresse metabólico. Naturalmente, se eu tenho uma série ali, 3 séries de 8 a 10, com 20 segundos de intervalo, eu vou conseguir colocar menos peso se eu fizesse uma série de 3 séries de 8 a 10 com 1 minuto. Não concorda comigo? Por quê? Porque mais tempo de descanso, o meu músculo ele vai se recompor, as fibras, a creatina, então ele vai ter mais força e naturalmente eu vou aumentar a minha intensidade. Então, saiba qual é o intervalo ideal. O professor, ele tem que manipular a variável do intervalo. Não é deixar Deus dará. Intervalo é muito importante na musculação. Porque se eu dou mais intervalo, quer dizer que eu quero recuperar melhor a minha fibra e preservar mais a execução do movimento. Se eu diminuo o intervalo, o professor ele quer maior estresse metabólico e quer acabar com o seu músculo mais rápido. Então, naturalmente, a carga não vai conseguir ser muito elevada. Dependendo da cliente, tem exercício, por exemplo, na cadeira abdutora. O que eu gosto de fazer? Vai lá, faz 3 séries de 10 a 12.
Só que eu posso dar 10 segundos de intervalo, ela não vai conseguir aumentar muito peso. Ou eu posso dar 1 minuto e ela consegue aumentar mais o peso. E ela consegue dar um descanso maior para o glúteo. Então, gente, intervalo é muito importante. O que vocês têm que saber com o intervalo? Quanto maior o intervalo, maior a capacidade de se regenerar a força, tá? Quanto menor o intervalo, maior aquela queimação. O que é isso? É o lactato, tá? Que é o estresse metabólico. E a quinta chave, pega a dica da quinta chave, é a zona de repetições, tá? A sua fichinha, ela tem repetições, não é por acaso. Ah, vamos ver, vou botar 12 a 15. Ah, vou botar repetição aqui, 6, 8. Ai, não, 6 eu não gosto de fazer, não sinto bem a musculatura. Gente, se tá lá na sua fichinha 3 séries de 6 a 8, o professor quer que você pegue mais carga, por isso que tem o menor número de repetições. Então, a repetição que tá lá na ficha é para você respeitar, tá? Ela vai determinar quanto de peso você vai colocar junto com o tempo de intervalo. Depois, não é mais 6 a 8, vamos supor que em outro movimento é de 15 a 20. Naturalmente, você não vai conseguir colocar muita carga. Por quê? Porque é um número de repetições que trabalha mais resistência. Daí tem uma dúvida, né? Ah, Geise, 15 a 20 é para queimar, 8 a 12 é para hipertrofia, 6 a 5 é para força? Não, tá? O músculo já foi comprovado, para hipertrofia ele não sabe o que é 8, o que é 12, o que é 15, o que é 20. Ele sabe o que é fácil, o que é difícil, o que é leve, o que é pesado, o que é confortável, o que é muito desconfortável, tá? Então, a hipertrofia ela acontece tanto com cargas leves quanto com cargas altas, desde que o volume esteja equalizado. O que vai acontecer? Pega essa dica aqui, tá? Quando eu estou com uma carga maior, quando eu estou com um número de repetições menor, vamos supor 6, 5, 4 repetições, eu estou estimulando a capacidade física de força. Então, eu gosto de fazer muito isso no terra, né? Sumô. Tô aqui e vou. Tchum, arranquei. Tchum, 2. Tchum. Tchum, deu. Naturalmente, eu quero desenvolver mais a minha força. Eu vou pegar mais peso, eu vou dar um intervalo maior e eu vou recrutar mais unidades motoras. Por quê? Porque tá muito pesado. Então, eu vou ter a técnica adequada para isso, para pegar meu glúteo, mas naturalmente eu vou pegar muito eretores da espinha, quadrado lombar, abdômen, antebraço, trapézio. Então, gente, a repetição, tá? Que tá lá na sua ficha, ela tem uma intenção de trabalhar uma capacidade física. Se eu tô fazendo ali 15 a 20 no terra sumô, com 30 segundos de descanso, o que eu tô falando para vocês na ficha? Que você não precisa colocar muito peso, que vai queimar muito o seu glúteo, a sua coxa, né? E que você vai sentir muito ofegante. Ah, Geise, então se eu tô queimando a coxa e o glúteo é porque tá funcionando. E se eu tô só fazendo força, não tá? Não. Aí é a periodização, é o planejamento do seu treinador, né? Do seu professor, ou minha mesmo, que quero falar assim, não, agora é hora de ganhar força. Não, agora é hora de trabalhar mais aquela musculatura-alvo na resistência. Então, essas são as 5 chaves, partindo do suposto que o seu treino já é bom. Como eu falei lá no começo, né, que foi cortado da live, muitas vezes o treino é o mesmo que um atleta faz. Ai, qual que é o teu treino de perna? Aí vai dizer, ai, não é agachamento, leg press, extensor e passada. Ah, só? O meu também é assim. Mas o que está faltando para você desenvolver pernas, né? Ter o comprometimento de fazer com técnica adequada, com a amplitude adequada, que muitas vezes tem que trabalhar mobilidade e flexibilidade, já falei isso. Com também a intensidade, colocar carga, né? Sempre respeitando a carga, o intervalo de repetições e o número de repetições. Não adianta querer botar muita carga, ser um guindaste e não ter a técnica, ok? E eu vou dar um bônus aí, né? Uma dica bônus. Métodos intensificadores. Vamos supor que você tá lá com a sua ficha já há 5 semanas, já acostumou, tá aumentando carga, mas tá fácil. E o nosso músculo é perito em economizar energia. A gente até fica melhor, domina mais a técnica, mas acostuma. Essa que é a verdade. E aí o que o pessoal faz? Muda de treino toda hora, quer ficar mudando de exercício.
Mas aquele exercício, muitas vezes, é o principal para lapidar a musculatura que você almeja. Então, não adianta ficar trocando toda hora de exercício. O que tem que trocar é aperfeiçoar a técnica, a amplitude, mudar muitas vezes o intervalo, mudar muitas vezes a repetição. E essa dica bônus, métodos volumizadores que intensificam o seu treino. Vamos supor, já está 5 semanas lá com o seu treino. O que eu poderia fazer depois daqui? Vou lá, diminuo a carga, tava com 20 quilos, tiro metade, 50%, e continuo fazendo. Isso daí é um drop set, é uma técnica para você intensificar o seu treino. Por que essa técnica vai te ajudar? Porque você recrutou bastante musculatura, só que essa musculatura ela pode fazer um pouquinho mais. Então tira ali 40, 50% da carga e vai terminar de fadigar as fibras musculares. O drop set é um método muito usado por nós, né? Tanto lá no tríceps, apertou, não deu mais. Só que se botar menos peso, você consegue fazer. Então, tenta fazer. Um drop set. Gente, eu quero aumentar força. O que você pode fazer? Um rest pause. O que é o rest pause? Ah, tá lá na ficha lá, de 6 a 10. Não consegui mais. Dá uma pausa. Respira uns 15, 20 segundos. Pode ser na última série. E tenta fazer mais umas 4, 5. Você aumentou a sua capacidade de força, né? E resistência. Então, rest pause é legal. Outro legal que é para colocar no final do treino, repetição parcial. Lembra que eu falei lá no começo, né, da live, que a amplitude é importante? Sim, mas tem as exceções. Vamos supor que eu estou lá no agachamento Smith, descendo bem certinho, usando peso, controlando a cadência do movimento, a velocidade, né? Para não ser uma big tal, não tá despencando. Mas daqui a pouco eu não consigo mais descer e subir. O que eu posso fazer? Repetição mais curtinha, porque daí eu estou terminando de fadigar o meu quadríceps. Então a repetição parcial é muito legal também. Beleza, pessoal? Era essas dicas, essas chaves que eu quero que você aplique já no seu treino de musculação. Opa, aqui. A bateria tá quase acabando. Então, essa é a técnica que eu quero que vocês apliquem no treino de vocês. Técnica, amplitude de movimento, colocar peso, cuidar com o número de repetições, seguir ali, né? Se tiver muito leve, aumenta peso. Se tiver muito pesado, diminui. Dá um intervalo adequado. Pergunta pro professor qual intervalo é o melhor para vocês. Porque dependendo do intervalo, às vezes trabalha mais força, trabalha mais resistência, né? E a gente tem que ver isso. E também usar os métodos intensificadores. Geise, mas eu acho que meu treino não é bom, meu treino não foi feito para mim. Parece que é um treino geral. Ou ele é muito difícil, ele é muito fácil. O que eu posso fazer? Gente, eu trabalho com consultoria online, tá? Dia 14 de setembro eu vou abrir as vagas. Trabalho com vagas fechadas, porque eu trabalho com qualidade, né? Mas se o seu treino é mais ou menos, tenta aplicar essas técnicas. Você vai ver diferença e vai contar para mim depois, tá bom? Gostou desse vídeo? Comenta, compartilha, né? Me manda um direct, porque eu gosto sempre de receber o feedback de vocês. Muito obrigada, um bom almoço a todos e Deus abençoe. Tchau!